E aí pessoal, sou o professor Saulo Couto e essa nossa aula de hoje é continuação da nossa última aula de tratamento da síndrome nefrítica. Hoje nós vamos falar de crise hipertensiva, mais especificamente a emergência hipertensiva. O caso clínico é o mesmo. É um menino de 7 anos com história de que há 2 dias iniciou edema facial, que evolui com aumento do volume abdominal, edema de membros inferiores e urina espumosa em cor de lavado de carne. Além disso, refere dispneia, queda do estado geral, sonolência e redução da diurese. Ao exame, tinha frequência cardíaca de 98, frequência respiratória de 36 e pressão arterial de 180 por 110. Estava em regular estado geral, taquidispneico, acianótico, afebril. A ausculta cardíaca era normal, a ausculta respiratória com crepitações bibasais e na pele tinha prurigo estrófilo. Foi optado por realizar tratamento com captopril e furosemida, porém o paciente evoluiu com crises convulsivas e rebaixamento do nível de consciência, necessitando de intubação orotraqueal. São 4 perguntas, as 3 primeiras nós já respondemos. A pergunta de hoje é: classifique e proponha um plano de tratamento para o quadro hipertensivo. Só relembrando, para responder essa pergunta, nós temos um paciente com edema, hipertensão e hematúria. Então, essa criança tem síndrome nefrítica. E a definição de hipertensão já foi explicada, a classificação, como classificar os percentis, numa outra aula. Quem não assistiu, assista. E segundo sexo, idade e estatura, essa criança de 7 anos com pressão arterial de 180 por 110, ela tem pressão acima de 140 por 90, então ela está no estágio 2. A definição de hipertensão grave ela variou ao longo do tempo e aqui nós vamos chamar hipertensão aguda grave de crise hipertensiva. Em 2009, esse trabalho definiu como hipertensão acima do percentil 99. Em 2012, tinha essa outra definição como 20 milímetros de mercúrio acima do percentil 95. A Associação Europeia de Hipertensão Arterial, em 2016, definiu como 20% acima do percentil 99. Então, as estatísticas de emergência e crise hipertensiva, elas são muito variáveis na literatura por conta de uma falta de uma definição absoluta. Em 2017, em setembro de 2017, a Associação Americana de Pediatria, nesse guideline, no item 11, refere a respeito da hipertensão aguda grave. E eles falam que existe uma falta de evidências robustas para guiar a avaliação e o manejo da criança e do adolescente que apresentam sintomas de hipertensão aguda grave. E eles definem a hipertensão grave como uma hipertensão no estágio 2 ou uma hipertensão com 30 milímetros de mercúrio acima do percentil 95. Grave, que essa é a nossa definição. A etiologia em adultos, ela se relaciona principalmente com a má aderência ao tratamento de hipertensão crônica, overdose de drogas, ou efeito rebote após suspensão súbita de algum antihipertensivo. Já em crianças, é principalmente causas secundárias, principalmente causas renais. Essas são as principais etiologias de hipertensão, de crise hipertensiva em criança. De causas secundárias, nós temos as causas renais, cardiovasculares, as malignidades, causas endócrinas, neurológicas, imunológicas, toxinas, causas monogênicas hereditárias e a hipertensão primária, especialmente quando vem combinada com a obesidade. A apresentação clínica, ela consiste em dor de cabeça em 55% dos casos, tontura em 46%, náusea e vômitos em 36%, alteração da consciência em 16% e crises convulsivas em 11 a 20% dos casos. E a gente precisa diferenciar urgência de emergência hipertensiva, que é quando ocorrem
situações de risco de vida ou risco de lesão de órgãos-alvo. Então, o quadro clínico da emergência hipertensiva cursa com encefalopatia hipertensiva, papiledema, acidente vascular cerebral, hemorragia intracraniana, hemorragia retiniana bilateral, paralisia de nervo facial, lesão renal aguda e edema pulmonar. Só relembrando, esse nosso paciente tinha sinais de encefalopatia, ele tinha oligúria, ele tinha também edema pulmonar com crepitação bibasal. Esse estudo retrospectivo de 33 pacientes, que incluiu 17 pacientes com diagnóstico de encefalopatia hipertensiva e dividiu em 2 grupos, um grupo renal e um grupo não renal. E ele avaliou em relação aos sintomas admitidos na sala de emergência que a presença de crises convulsivas foi maior no grupo renal. E sintomas de encefalopatia hipertensiva como a síndrome da leucoencefalopatia posterior reversível foi maior também no grupo renal, com 66% versus 12,5%. A apresentação clínica ela pode se correlacionar com achados de causas secundárias. Por exemplo, palpitação, sudorese e rubor no felcromocitoma, exoftalmia, diarreia, taquicardia e perda ponderal no hipertireoidismo. A presença de massa abdominal pode sugerir neuroblastoma, tumor de Wilms, doença renal policística, displasia renal multicística, uropatia obstrutiva. A hipervolemia pode estar relacionada à doença renal crônica em estágio terminal ou glomerulonefrite, que é o caso desse nosso caso clínico. Sopro abdominal pode sugerir estenose de artéria renal e a face de lua cheia, obesidade centrípeta, estrias e surtismo podem sugerir a síndrome de Cushing. Pulsos periféricos fracos em membros inferiores e pressão arterial baixa também em membros inferiores sugerem coarctação de aorta. Bradicardia, respiração irregular e apneia sugerem hipertensão intracraniana. E os exames complementares da crise hipertensiva, eles devem ser laboratoriais, radiológicos e o exame de fundo de olho. Os exames laboratoriais importantes são hemograma, eletrólitos, ureia, creatinina, pesquisa de hipertireoidismo, a atividade plasmática de renina, cortisol e o beta-HCG na suspeita de gravidez, EAS, urocultura e o screening toxicológico na urina. Os exames radiológicos importantes são ultrassom renal com Doppler, tomografia e ressonância magnética de crânio para avaliar sinais de encefalopatia hipertensiva, radiografia de tórax, quando tiverem sintomas pulmonares, angiotomografia e ressonância magnética na suspeita de estenose de artéria renal e o exame de fundo de olho para a avaliação do papiledema. Bom, essa criança, do caso clínico, então, ela tinha sintomas de hipervolemia, com edema facial, aumento do volume abdominal, tinha sintomas pulmonares, dispneia, crepitações bibasais e alteração do nível de consciência, sonolência, queda do estado geral e tinha ainda a redução da diurese, que era alteração renal. Qual que deve ser, então, o tratamento dessa criança? O tratamento da emergência hipertensiva, já que essa criança apresentava sinais de lesão de órgão-alvo, ele deve ser preferencialmente endovenoso em infusão contínua. Para reduzir o risco de lesão de órgão-alvo e risco de morte, deve-se evitar a queda abrupta da pressão arterial, que promove hipoperfusão cerebral e pode desencadear sequelas visuais, que podem ser irreversíveis, crises convulsivas e ainda redução do nível de consciência. E foi o que aconteceu com essa criança. Ela recebeu o captopril e a furosemida e evoluiu com queda do nível de consciência, crises convulsivas e precisou de intubação orotraqueal. Além da hipoperfusão cerebral, ocorre hipoperfusão renal, promovendo lesão renal aguda. Olha aqui o que aconteceu com a criança. Ela recebeu o captopril e evoluiu com piora clínica do quadro neurológico. Esse artigo antigo de 1992 foi um estudo retrospectivo de 454 crianças
em que 100 crianças, 24%, apresentaram hipertensão grave na admissão. 57 dessas crianças receberam tratamento endovenoso em bolos para normalização da pressão em até 24 horas. E dessas, 23% apresentaram complicações, sendo a principal complicação a hipotensão. 4 das 57 crianças apresentaram dano neurológico irreversível grave, contraindicando para a gente, então, o tratamento em bolos da emergência hipertensiva. As outras 53 crianças receberam tratamento endovenoso contínuo para normalização em até 96 horas. E dessas crianças, somente 4% apresentaram complicações, sendo a principal hipotensão. Então, o tratamento ele visa o controle da pressão arterial e o alvo pressórico ele deve ser o percentil 95, paridade e estatura. Por que o percentil 95? Aqui nós observamos esse gráfico em que ele mostra que há uma regulação do fluxo cerebral, uma autorregulação do sistema nervoso central quando ocorre cronicidade da hipertensão. Então, se eu abaixo a pressão arterial, eu tenho uma redução mais agressiva do fluxo cerebral quando eu tendo a normalização. Então, no início, o nosso alvo ele deve ser o percentil 95 e nunca a normalização da pressão arterial. Então, a fase 1 para o tratamento ela deve ser reduzir em até 25% os níveis pressóricos nas primeiras 6 horas. Na fase 2, ela deve ser, após as primeiras 6 horas, alcançar o alvo de P95 em mais 24 e 48 horas. E para alcançar isso, nós vamos utilizar os antihipertensivos endovenosos e principalmente em infusão contínua. O mais disponível no nosso meio é o nitroprussiato de sódio, entretanto, ele tem sido desutilizado na maior parte dos países por conta do risco de intoxicação, o risco de metahemoglobinemia, e para isso deve-se dosar o tiocianato. A hidralazina, nitroglicerina, elas são utilizadas em adultos, nós não temos evidências em crianças para o tratamento da emergência hipertensiva. Existem outras medicações, como o labetalol, mas essas medicações elas não são bem disponibilizadas no Brasil, então nós não vamos falar aqui, quem sabe numa próxima aula. Então, esse trabalho agora de outubro de 2018, ele resumiu a emergência hipertensiva da seguinte forma: eu tenho uma criança com uma crise hipertensiva, eu preciso diferenciar emergência hipertensiva de urgência hipertensiva por meio da lesão de órgão-alvo. Se eu tiver algum sinal de lesão de órgão-alvo, emergência hipertensiva. Se não tiver, é uma urgência hipertensiva. E se a criança tiver hábil para tomar medicações por via oral, ela vai receber medicação oral. Se não, ela vai receber medicação endovenosa, que pode ser em bolos ou em infusão contínua. E se for em uma emergência hipertensiva, infusão contínua de antihipertensivo endovenoso. O primeiro passo, só relembrando, ele é nas primeiras 6 horas cair 25% da pressão arterial que foi planejada. O segundo passo consiste nas próximas 24 a 48 horas alcançar o percentil 95. Em seguida, você pode acrescentar drogas por via oral e tentar alcançar nas próximas 48 horas a normalidade da pressão, caindo a pressão abaixo do percentil 95. Então, a resposta para a nossa pergunta é hipertensão estágio 2, emergência hipertensiva. O primeiro passo é iniciar nitroprussiato de sódio e reduzir 25% da pressão arterial nas primeiras 6 horas. O segundo passo, planejar alcançar o percentil 95 da paridade de estatura em 24 e 48 horas. O terceiro passo, acrescentar antihipertensivo oral e reduzir pressão arterial para abaixo do percentil 95. É isso aí, pessoal. Deixem suas dúvidas nos comentários.
Não se esqueça de inscrever no canal. Muito obrigado!